Então agora sim, oficialmente, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui reunido com vocês nesta noite para tratarmos de um tema muito importante do nosso curso de gnose. O tema é de número 32, é a segunda fase do nosso curso. Para aqueles que estão chegando hoje, nós já percorremos a fase inicial de 30 temas e esse é o segundo tema da fase 2. Então hoje, dia 23 de setembro de 2012, vocês sejam então mais uma vez, ressaltando, muito bem-vindos. Vieram com o propósito de estar assistindo essa conferência sobre um fenômeno que acontece em nossas vidas, que é o fenômeno do desdobramento astral. Antes de falarmos dele, vamos começar por uma etapa muito importante que passa em nossas vidas, que é o fenômeno dos sonhos. Então todos nós desdobramos todas as noites. Hoje mesmo iremos desdobrar assim que formos dormir. Então o sonho é um desdobramento, como nós vimos no filme. A gente faz isso de maneira natural, sem o controle de nossa consciência, acontece de forma mecânica. Então, o que acontece no sonho? A nossa parte astral, que temos um embrião, que é a parte espectral, se desconecta do corpo físico e vai para a quinta dimensão. Isto se passa de forma automática, e nós não temos controle, só vamos ter acesso a esta filmagem, quando acordarmos, se tivermos a nossa memória física funcionando eficazmente. Do contrário, a memória astral não vai transmitir para a memória física o que lá foi transmitido e nós não teremos conexão com nossos sonhos. Então, para isto é preciso fazer uma prática para voltarmos a nos conectar, voltarmos a lembrar de nossos sonhos. Pratica-se um mantra chamado Raon Gaon. Esse mantra tem a capacidade de ir nos gradativamente colocando em conexão com as cenas do nosso sonho. Então, antes de dormir, pratica esse mantra, que se pronuncia assim. Então eu falei errado, mas é Gaon, Raon Gaon, Então em duas partes. Então eles têm em vídeo na nossa página, vocês poderão ter acesso, até pronunciados com os mestres, de uma forma mais correta. Muito bem, aí vai então voltando a nossa conexão, a interconexão das memórias físicas e da memória astral. A gente tem acesso aos nossos sonhos, e aí nós vamos ver que temos muitos sonhos. A gente sonha a noite toda. Na realidade não são só alguns momentos, é a noite toda, durante todo o tempo que estivermos dormindo. E os sonhos vão ficando de uma maneira mais elevada, e vamos tendo sonhos mais significativos. Sonhos significativos, tipo aqueles que tiveram José lá nas 7 vacas gordas, 7 vacas magras, lá no Egito, e que teve também o profeta Daniel, lá dos leões. Então são sonhos significativos, onde vão tendo passagem de mensagens do nosso ser interno para conosco. Então vão nos dando as informações. O mais importante é que nós não devemos contar esses sonhos, nem o resultado dos nossos desdobramentos para ninguém, nem para nosso irmão, nem para nossa esposa, nem para o nosso esposo, nem para o mestre, se ele estivesse aqui. Porque ali é uma didática em que a Mãe Divina está nos passando o ensinamento, e se nós contarmos isso para o outro, ela perde a confiança em trazer-nos esta informação,
e a gente se desconecta. Vocês percebem que tem determinados sonhos que eles começam a ser repetitivos várias vezes, é porque a gente não está entendendo a mensagem e eles vão repetindo até que um dia a gente capta a mensagem, né? E aí ele para de acontecer. Bom, esse é o sonho. Também é uma maneira de sairmos do mundo físico e ir para a quinta dimensão. Outra maneira é após a morte, né? Quando nós morrermos, ocorre um desdobramento definitivo. Então, no sonho é semelhante àquela criança que está soltando a pipa, então ele empina a pipa, vai dando a corda, né? Essa corda seria comparada ao nosso cordão de prata, que ele é elástico, vai até onde for as dimensões do cosmo, né? Terminando a experiência, a gente volta. Então, o menino, quando quer puxar a pipa de volta, ele traz para si, né? Tem o carretel ali, a linha. E na morte, vamos supor, às vezes o menino, né, deu vento, alguma coisa passa e corta e a pipa se perde. A morte é assim, é cortado o cordão e a gente fica ali definitivamente na quinta dimensão, sem poder ter uma conexão com o nosso corpo físico, que é da terceira dimensão. Então é uma forma de desdobramento definitivo. O sonho é um desdobramento provisório. Então não devemos ter medo, já estamos nos desdobrando provisoriamente desde que nascemos dessa existência e em todas as existências que ocorreram em nossas vidas. E a morte também, já estivemos muitas vezes desconectados na quinta dimensão e nem nos demos conta disto, né, devido ao nosso pequeno grau de consciência. Então o que nós estamos tentando aqui é elevar esse grau de consciência, esse instrumento de percepção e registro, para que possamos compreender esses fenômenos na hora em que eles vão ocorrendo de maneira natural. A outra maneira, então, é desdobramento subjetivo, desdobrar subjetivamente. Então, a gente quer fazer a prática, deita, relaxa-se, concentra-se, e na hora de desdobrar, acaba dormindo, até a gente brinca, a gente está praticando mantra para desdobrar, mas acabamos praticando intensivamente o mantra ronco, e aí então a gente dormiu, continua lá na quinta dimensão, mas em sonhos, e aí as cenas vão passando sem que a gente tenha controle delas. Vamos supor que a gente está numa montanha e quer, lá embaixo tem um vale, tem uma bica, tem água, tem animais, tem vegetais, semelhante à natureza daqui, porque lá tudo é igual. E a gente está na montanha, da montanha vai lá para a bica, toma-se uma água, volta para a montanha, as cenas vão acontecendo automaticamente e a gente não pode interferir, nem sabe por que está ali, nem sabe que está ali, como chegou e para onde vai. Porque a consciência não está funcionando, é um sonho. Depois, quando voltarmos para o nosso corpo físico, é que a gente vai poder ter acesso a essas cenas e aí comandar. E a gente comanda na retrospecção, a gente volta do início do sonho, vai para o fim, vai para o meio, põe a fita, o CD, DVD, né, a fita, vamos dizer assim, onde nós quisermos, aí a nossa consciência está comandando, mas lá não, a cena se passou do começo ao fim, de maneira automática, mecânica. Esse é o desdobramento subjetivo, mas a gente começa por ele. Então o venerável mestre Samael nos deu a técnica de que nós devemos andar o dia todo se auto-observando, perguntando onde é que estamos, por que estamos aqui, se é natural estarmos naquele lugar, e nesse momento a gente dá um pulinho. Parece até bobo, né? Mas aí tem muita física quântica, muita gente dá risada, né? E dar esse pulinho, não precisa dar um pulo de circo, né? Basta dar um pulinho, elevar-se a poucos centímetros do chão, já dá para ter uma noção se desdobrou ou não. Então você pode aproveitar na rua, como eu sempre faço, né? Você vai passar, descer de uma calçada, no meio fio da rua, deixa cair, né?
já vai para outra, vai deixando, então vai acontecendo. Agora não vai querer fazer no meio de todo o povo lá na rua, então você dá um pulo, né? Aí fica todo mundo olhando, você tem um desse maluco com a espingarda, ele te dá um tiro, fala, vamos matar um doido, né? Então seja sutil, mas pratique de instante em instante. Por que isso? Vai ficar gravado na nossa consciência, e à noite, quando estivermos dormindo, sonhando, vai ser transmitido na quinta dimensão, e aí a gente nota uma paisagem meio diferente e faz a pergunta, onde eu estou? Será que estou no mundo físico ou no mundo astral? E ali você dá um pulinho e se flutuar, vai ser uma grande alegria, você perceberá que está na quinta dimensão. O Venerável Mestre Samael começou assim, todos vocês já devem ter lido o livro dele, em que ele conta que ele adentrou num escritório numa determinada noite e estava em conversa com uma advogada, e ele notou que naquela escrivaninha da advogada tinha algumas coisas estranhas, tinha uma borboleta de vidro voando. Ele, como estava acostumado a aplicar a chave de sol, sujeito objeto lugar, ele perguntou, aonde eu estou, no físico ou no astral? Pediu licença para a advogada, com licença senhorita? Sim. Aí ele saiu pela fora, deu um pulinho e viu que estava na quinta dimensão. Foi grande alegria dele, mas não pôde se identificar com aquela alegria também, senão perde a prática. Tem que ver como um filme passando naturalmente. Aí ele volta, diz para a advogada, nós estamos na quinta dimensão, nós estamos no mundo astral. Deu um pulinho. Aí ela não aceitou, porque naturalmente a consciência dela era pouco e não permitia. E assim foi a experiência dele. Eu tenho a minha experiência também, que gastaria horas e horas para estar contando aqui. Naturalmente vocês têm a de vocês também. Mas esse é o desdobramento subjetivo. Então, a partir daquele momento que a gente deu o pulinho, já está lá na quinta dimensão, não sabe como chegou até ali, e de repente a consciência deixa de funcionar, a gente volta a dormir, volta a sonhar, e vem ter acesso às cenas que vão ocorrendo só quando voltarmos ao nosso corpo físico. Esse é o desdobramento subjetivo, por eles que começamos, porém ele não é eficaz, não tem nenhuma confiabilidade, nenhuma competência, capacidade para nos tornar investigadores da quinta dimensão, para nos tornarmos investigadores. O verdadeiro estudante gnóstico é aquele que começa a ter as aulas lá na quinta dimensão. Então aqui nós somos aspirantes a estudante. Então é aquele que começa a ter as aulas e experiências lá. Para isso é preciso comandar o processo do começo ao fim, para investigar aquilo que precisa e aquilo que necessita e aquilo que se quer. Então, para isto, tem o desdobramento objetivo, que é o que nós queremos para nós estudantes gnósticos. Como é que se faz isto? Nós não começamos o desdobramento objetivo a partir do momento em que vamos nos deitar, e sim começamos a partir do momento que nós nos levantamos. Mas como que é isto, professor? Maurício, instrutores, podem me chamar do jeito que vocês quiserem. O pessoal me chama de professor, não pela gnose, é que eu sou professor na vida, minha vida particular, profissional, e aí não tem como escapar, né? Mas na verdade eu sou um colega de vocês, um pesquisador, um estudante que tem as mesmas angústias, né? E passa pelos meus processos de procura, de busca. Estou à inteira disposição de todos. Então, nós levantamos, passamos o dia todo atento, fazendo a prática da agenda do Venerável Mestre Rabulu, onde devemos fazer uma coisa só por vez.
vamos fazer muitas coisas durante o dia, devemos fazer, mas cada uma delas tem o seu momento, tem o seu tempo, tempo de início, tempo de meio, tempo de fim. Após uma atividade vem a outra, não podemos deixar uma interferir na outra, senão a gente está preso ao passado na forma de retrospecção, as coisas vão se passando e vão ficando com a gente, ou preocupado com o futuro. A gente deve estar no presente. Isso significa que estarmos lavando a louça, devemos estar lavando a louça? Muitas vezes é isso que não ocorre, a gente está lavando a louça, lembrando da cena da novela, para as mulheres, muito notório, né? E os homens lembrando dos gols que passaram no domingo no Fantástico. Então está ali lavando louça, que é o presente, mas está preso ao passado, a algo que já passou. Então é o ego que está funcionando de maneira, é o piloto automático. E muitas vezes a gente está no futuro, já pensando na manhã o que vamos fazer, o que vamos ter na escola, na faculdade, no nosso serviço. Então a gente está no futuro, desconectado do presente, e muitas vezes com preocupação. Olha só o nome, preocupação antes, ocupação desnecessária do cérebro antes do tempo. E aí vem aquela chave, né? Tem coisas que nós estamos preocupados que não tem solução, então para que preocupar se a coisa não tem solução? E muitas vezes ela tem solução e a gente fica preocupando a gente, mas para que preocupar se ela tem solução? Então viver o presente é estar ali, só fazendo aquela determinada coisa, lavar louça. Depois vai para outra atividade, começa da mesma maneira, estar concentrado naquela atividade. Com isso nós vamos ficar o dia todo concentrados, praticando a autoobservação, que é uma maneira de estarmos pendentes de nós mesmos, não se identificar com as coisas diárias da vida. Quando chegar a noite, nós temos um excedente de energia, nosso corpo está energizado, e não deixamos o ego gastar nossas energias, e aí sim a gente vai ter êxito na prática de desdobramento. Aí sim a gente deita, arruma a nossa respiração, que geralmente ela está desequilibrada, precisa respirar bem. Fazemos a prática, respiração em dia, passamos a segunda fase, que é a do relaxamento. Relaxamos o nosso corpo, todos os nossos músculos, desde o alto da cabeça até o dedão do pé, verificando um por um, afrouxamos todo e não se preocupe com o tempo. Tem pessoas que relaxam em 5 minutos, 2 minutos, como é o caso do mestre Rabunu. Outros demoram um pouco mais. Eu demoro às vezes 1 hora, às vezes 2, 3 horas para relaxar todo o corpo. Antes não adianta tentar, porque o passo seguinte, que é a concentração, porque se não está relaxado, o corpo vai interferir, não vai deixar você se concentrar. Mas uma vez estando relaxado, então passa-se a fase seguinte, que é a concentração. Então podemos nos concentrar em algo externo, como qualquer aspecto da nossa casa, onde estamos deitados ou estamos sentados. Podemos nos concentrar na vela, na água, no ar. Geralmente é interessante concentrar nos elementos naturais. A vela é o fogo, elemento fogo, então é interessantíssimo. A água, né, elemento água, mas podemos nos concentrar também nas partes internas do nosso corpo, no coração, batida do coração, pulsação do nosso organismo. E aí é interessante que a gente vai se descobrindo. E eu notei que eu não, quando comecei a concentrar no meu corpo físico, eu não tinha uma noção dele. Então era difícil achar o coração batendo, né? E hoje, depois de muita prática, eu noto que o coração bate em qualquer lugar, que a pulsação até na ponta da unha, né? Em qualquer lugar dá para senti-lo. Então isso é prática. Também podemos concentrar na corrente sanguínea, na movimentação do sangue. Podemos nos concentrar na respiração, nossa respiração. Podemos nos concentrar no próprio desdobramento, ficar esperando a hora.
E tem N coisas que podemos concentrar, mas a que dá mais resultado é a concentração no coração, conforme nos aconselha o Venerável Mestre Rabulu. Então, estando concentrado, o que é estar concentrado? Quando é que eu vou estar concentrado, professor? A gente está concentrado quando temos o nosso pensamento numa só coisa. Quando a mente não está viajando, borboleteando de um lugar para outro, quando ela está fixa só numa coisa, eu estou concentrado. Vamos supor que eu concentre numa lousa da minha casa ou num quadro, enquanto eu estiver ali detido no formato do quadro, do que ele é feito, todo o tempo eu estou concentrado. Isso pode durar 1 minuto, eu posso ficar o dia todo, 1 hora, mas o momento que meu pensamento sair do quadro e vai para um outro objeto, eu me desconcentrei. Então a gente passa o dia todo desconcentrando, em distração, olhando para fora, e não temos concentração. Então a concentração é fundamental, é a que vai trazer a eficácia, o resultado positivo da prática. As pessoas que têm concentração e conseguem se concentrar obtêm esse resultado positivo. Isso no automobilismo a gente teve Ayrton Senna, que tinha excelente concentração, tinha resultados positivos. Pelé no futebol, um dos maiores concentradores. Pelé tinha concentração de maneira tal que quando a bola se caminhava para ele, ele já sabia o que ia fazer quando recebesse. Então quando ela chegasse a ele só dava destino naquilo que ele já tinha concebido. Então o diferencial, diferente dos outros jogadores, que quando recebe é que vai depois pensar o que vai fazer. Isso dá um retardamento do cadenciamento do jogo. Então a concentração é fundamental. Perdão. Para o nosso desenvolvimento, então, estando concentrado, é a ferramenta que nos permite assegurar o sono. Se estamos com sono, com a concentração, podemos retardá-lo. Ou se estamos sem sono, podemos trazer o sono. Para a meditação, a gente precisa trazer o sono. Para o desdobramento, não. Precisamos vigiar, tomar conta dele, né? Ter autoridade sobre ele, administrá-lo. Então, no momento que nós estamos concentrados plenamente, a gente vai notar um sibilar de uma musiquinha parecido com o sibilar de um grilo no nosso cérebro. E isso é um fenômeno físico, como a dos pulinhos que a gente falou, né? Quando você pula, você está dominando a lei da gravidade, que lá não tem, por isso que pula, flutua, né? E aqui a gente pula e cai. Então vem aquele barulhinho, semelhante a um motorzinho, o grilo começa a ter um movimento no nosso corpo todo, parece que está passando um motor no nosso corpo todo, semelhante àquele motor também do dentista. Então é um bom aviso, é o momento que o corpo físico está preparando a desconexão com o corpo astral. Então se concentra, mantém a concentração naquele momento, levanta-se da cama, semelhante ao rapaz lá do filme, em algum lugar do passado, levanta-se com cuidado e dá-se um pulinho para testar se desdobrou ou não. Se flutuou é porque está desdobrado, e aí você pode dar o luxo de olhar para trás e ver o seu corpo dormindo, roncando na cama. Você vai dar risada de você mesmo. Pode começar o estudo por aí, não se preocupa com mais nada, fique estudando ali. Você está na quinta e o seu corpo astral, o seu corpo está na terceira, e você tem acesso, que as dimensões se conectam uma dentro da outra. Você não está distante, está ali no mesmo lugar, tem acesso. Agora, se dali você se distancia, então você perde a conexão com o seu corpo físico, você vai para outros estudos. Então, para nós, gnósticos, o importante é que no momento que percebeu que saiu do corpo físico, abre-se a porta com cuidado e vai-se embora. Às vezes você é revolucionário, posso contar a minha experiência, é que eu, nesse momento, falava, por que eu vou abrir a porta? Se é tudo sutil, então eu vou passar
pela fechadura, você vê que você atravessa a fechadura e vai embora, sem problema nenhum. Né? E aí você pode conferir aquele mantra, né? Que fala, abra-te Sésamo, que realmente é verdadeiro. Na quinta dimensão ele abre tudo. De repente está diante de uma montanha, de uma parede, se pronuncia abra-te Sésamo e abre-se tudo e você passa. Não tem mais murais, não tem mais fronteiras. E assim vai. Então, naquele momento, já pode pedir para que o Pai interno, que está conosco, nos conduza até a Santa Igreja Gnóstica, para que possamos ter acesso aos rituais sagrados. A verdadeira missa é dita ali pelos veneráveis mestres da Loja Branca, Paracelso, São Germão, São Francisco de Assis, Venerável Mestre Rabulu, Venerável Mestre Samael, Jesus Cristo. Então isso é extraordinário. Neste momento você triunfou sobre a morte, sobre você mesmo. Você não terá mais medo da morte, mais medo de nada, porque você está diante de uma realidade cósmica, de que a vida é eterna. Então, o que nos dá o mérito de adentrar a igreja gnóstica é o nosso trabalho da morte em marcha, ou outros tipos de mortes que estamos fazendo na prática. A gente entra, a gente visualiza o templo, saúda o guardião e ele permite a entrada. Então lá dentro você vai ter acesso a tudo que se passa. Verdadeiro estudante gnóstico. Pode ser que a gente ainda não tenha o método, mas estamos no caminho. Então nosso Pai nos leva, nos deixa numa montanha ou num local assim distante, de onde possamos visualizar os mestres chegando, saudando o guardião e entrando. Isso é extraordinário, nos dá esperança. E nesse momento, para nós não é mais crença, e sim a fé, porque sabemos operar o fenômeno. O desdobramento não é aquele que está no livro, nem o que o professor falou na conferência, mas agora é algo real para mim, eu opero esse fenômeno, isso é extraordinário para você, e é isso que eu desejo para cada um dos que estão aqui essa noite, desdobrar, praticar, como disse o venerável mestre Samael no seu vídeo, praticar, irmão, praticar, a prática, porque o resto de teoria a gente está cheio do conhecimento epistêmico, todos nós somos professores, mestres, doutores, a cabeça cheia de conceitos, e a mente cheia de conceito é intelectual, o intelecto desenvolvido. Intelectual desenvolvido, eu posso ter um doutorado, mas não me coloca na quinta dimensão, não me coloca de posse da realidade do cosmos. Então, vamos supor que eu não queira ir para a igreja agnóstica, mas eu posso ir para o tribunal do karma, verificar como é que está a minha situação kármica, ter acesso ao livro da minha própria vida. Quando eu estou aqui, nós estamos aqui, tem uma partícula dentro de nós chamada K1 que está registrando, ela registra o que nós fazemos positivamente e negativamente, e lá está escrito nesse livro, a gente pode ter acesso ao juízo do karma e ver se temos karmas a pagar, podemos negociar, pagar com obras. E muitos deles não podemos pagar porque não é o karma contra o Espírito Santo, então vamos pagar na dor, mas é importante estar vendo tudo isso lá. Ou podemos ir para um tempo de cura, como tem aqui pessoas que estudam medicina, nós vamos ver como se faz a cura. A cura começa por lá, né? Nos tempos de medicina vão ter aula logo com Hipócrates, que é o pai da medicina, com o Dr. Paracelso, com o Hermes Trismegisto, com o Arcanjo Rafael, com Hiller, né, e outros. Então é muito extraordinário, né? Ou pode ir para o tempo da música, conversar com Beethoven, que é o guardião naquele tempo, e muitos outros tempos sagrados, importantes, e vocês vão notar que os tempos da Loja Branca são extraordinários, de muita sabedoria. Tem também os tempos da Loja Negra, que eles são mais bonitos ainda. E aí a gente vai estar ensinando para vocês como diferenciar e como se livrar dos ataques das legiões negras, que elas começam a contra-atacar o aspirante que está nessa fase para deter o sucesso dele. Então esse é o desenvolvimento objetivo. Terminando a nossa experiência lá, a gente volta para o nosso corpo físico
E daí não precisa fazer retrospectiva, recordar nada, que está tudo muito presente e gravado na nossa consciência para sempre, o que nós vivemos lá. Então veja bem, no desenvolvimento objetivo você comandou o processo do começo, do meio, todo o tempo que lá e até o fim. Acordou, continua a nossa vida aqui e no outro dia vai se tentar novamente e fazer a mesma coisa, né? Então, terminando, este é a finalidade do desdobramento, mas tem outras finalidades. Muita gente se desdobra para buscar tesouros, navios perdidos, tesouros no fundo do mar e consegue encontrar. Outros se desdobram para investigações de policiais, de coisas que aconteceram, muito usadas no espiritismo. Outros se desdobram para viajar, viajam para o mundo todo, turismo para o Egito, para a África, no Egito, na África, para Roma, para a Europa ou aqui para a América do Sul. Pode fazer tudo na noite só, sem gastar um tostão. Que maravilha, né? General Mestre Samael, quando dobrou, viajou para a Europa toda numa noite só e ficou entusiasmado, né? Não pagou nada. E, além disso, a gente viu no filme Em Algum Lugar do Passado, que desdobramento você pode ter acesso ao passado, às coisas que já passaram, e também ao futuro, porque lá na quinta dimensão, o tempo e a eternidade, há uma conexão de passado, futuro e presente, tudo é um tempo só. Lá não existe o tempo como aqui. Então, de repente, você tem acesso, encontra com as pessoas que morreram, que lá estão no mesmo tempo. Ou você está tendo acesso a uma cena do futuro, que vai acontecer ainda aqui. Tudo acontece primeiro no causal, passa pelo astral, para depois vir para o físico. E você tendo acesso lá primeiro, você se torna um profeta. Você sabe que depois vai ocorrer aqui. Então, isso é que nós tínhamos hoje sobre o desdobramento para todos vocês. Gostaríamos de deixar isto em nome de Jesus Cristo e dos mestres Samael, Rabulus, Venerável Mestre da Loja Branca, pedindo a eles que possam acompanhar a todos vocês e que possam lhes permitir essas experiências de fato, para que todos possam experimentar a realidade por si mesmos e a partir daí vão ter força para prosseguir os estudos gnósticos. Então não precisamos esperar a morte para nos conectarmos com o céu e para os céus, como pregam as religiões, como pregam as doutrinas religiosas. Também não precisamos tomar ayahuasca ou qualquer outro artifício. Podemos desdobrar objetivamente, de maneira natural, e visitar os céus hoje mesmo, sem esperar após a morte, e com consciência de que o céu é um lugar extraordinário, é a quinta dimensão. Isso é o desdobramento astral. Estando no desdobramento astral consciente, eu posso me desdobrar, finalizando, para a dimensão mental. E esta prática ninguém dá, porque também ninguém faz, mas foi dada para o Venerável Mestre Rabulu, ele fez. Então posso passar para vocês. Eu não sou mais que vocês e eu a faço, então vocês também podem fazer. Estando no astral, já tem o domínio, diz para você mesmo: bom, agora quero me desdobrar para o mental. Então dá-se um pulo, o salto mortal, como a gente falava lá em Minas, né? Criança, um salto mortal, né? Então dá um salto mortal, né? Aí quando você cair do outro lado, você já vai ver uma dimensão mais iluminada, menos densa. É o mundo mental extraordinário. Desculpa, eu estou falando de salto mortal porque isso é eu que faço, né? Mas o mestre ensina de uma maneira mais simples, né? Salto mortal é aquele que a gente vai na piscina, e no caso meu lá em Minas, Área do Rio, a gente vai pulando e vira dentro da água virado, né? Então tem uma maneira mais simples, ele manda se dar um pulo
para frente, imagina o corpo astral saindo para trás, e aí você desdobrou o corpo mental, desdobrou do astral. Como é que eu sei que estou no mental? Você sabe quando está no mental, quando você começa a ver uma legião enormes de pessoas, de coisas, de bichos e um monte de coisas, tudo da mais perfeita ordem e harmonia, e aí você fica só estudando aquelas milhares de pessoas e às vezes de animais de que você está observando, são os próprios eus que foram criados ao longo da nossa existência. Então ali eu estou diante da própria criação que eu fiz. Então eu posso chamar um por um da fila, fazer o estudo, o histórico dele, perguntar quando ele foi criado, como ele se desenvolve, como ele se alimenta, e ele vai me passar tudo, e eu anoto tudo, está anotado na consciência. É uma parte minha mesmo, é um eu. Se é um eu de gula, quando eu estou aqui comendo, ele está lá em festa, ou de droga, está se alimentando, está festejando, pulando, cantando lá. Então, em contato com ele, esse estudo é fundamental. Você não pode fazer a morte ali, mas chegando no mundo físico, pede a morte daquele eu estudado. Isso é que vem a mestre Samael dizia como compreender o eu, a compreensão que o pessoal busca de maneira errada. Não tem como nós compreendermos as nossas religiões pesadas, os nossos eus, a não ser lá na outra dimensão, em contato com eles, na dimensão mental, e depois pode ir até para o causal quando for na iniciação venusta, na segunda montanha, mas começa a ser assim. Então, assim que vai passando, né, de maneira prática, o estudo do eu e a eliminação para a liberação da consciência. E aí é extraordinário isso, né? Você fez o desdobramento mental. E por último só falta um outro desdobramento, que é o desdobramento da consciência. Então, nós temos a prática do mundo Ginas, que você vai com o corpo físico, bota na quarta coordenada. Não é muito enfatizado mais hoje, porque não temos mais tempos suficiente para estar fazendo isso. A gente precisa de uma coisa rápida para revolucionar nossa consciência, que o tempo está acabando. Então temos o astral, que é revolucionário, mas você pode, o astral mental, você pode desdobrar também para a sexta dimensão. Então na quarta vai o corpo físico com o corpo vital, na quinta vai o corpo astral, no astral, no mental, corpo astral, corpo mental. E na sexta vai o corpo causal, se a pessoa tem, se não tem, vai a nossa essência, e isso é feito em meditação. Como é que a gente faz respiração, relaxamento, concentração? Quando está bem concentrado, quer meditar, então traz o sonho, dorme, mas dorme sem nenhum pensamento. E a essência escapa daquela atração física eletromagnética dela para com o ego, a meditação corta, ela separa e vai para a sexta dimensão, que é o mundo causal. Isto é meditação. Então, oxalá que todos vocês possam fazer na prática tudo isso, e hoje, a partir de hoje,